Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu me chamo Valéria e o tema do nosso estudo de hoje é a sororidade na luta por justiça e seus direitos. Vamos aprender juntos? O texto de hoje encontra-se no livro de Números, capítulo 27, versículo 1 em diante, que diz assim: E chegaram as filhas de Zelofoate, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes de toda a congregação à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porque não teve filhos? Dai-nos possessão entre os irmãos do nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofoate falam retamente, certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai fará passar para elas. Então esse texto que lemos, ele vem trazendo a história para a gente de 5 irmãs, mulheres, que em conjunto atuaram na preservação da vida e na defesa da propriedade. Esse texto fala da ação delas em conjunto e cita o nome delas, tamanha importância, né? Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Juntas, elas pedem o quê? Elas pedem a Moisés que mude uma lei que favorecia somente os homens. Ou seja, na ausência de um homem na família, elas perderiam o direito à propriedade. O pai delas havia falecido e o pai delas só tinha filha mulher. Então, nessa condição, elas perderiam a herança, porque a lei lá, o estatuto, né, o sistema lá de Israel favorecia, nesse caso, somente os homens. Só os filhos homens receberiam a herança. Então, como não existiam filhos homens, elas ficariam sem herança. E elas vão até Moisés e pedem para que Moisés mude essa lei. E Deus responde, né, a Moisés. Nós vemos aqui no versículo 6, que Deus fala para Moisés que o que elas estão pedindo é justo, que elas falam retamente, né? Certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai fará passar para elas. Então essas mulheres unidas, elas conseguiram modificar um sistema que era legal daquela época, né? Na época de Moisés. Elas se tornaram plenamente conscientes dos problemas e elas compreenderam que era possível agir juntas para promover a justiça e a dignidade. Também aqui no livro do Êxodo, nos capítulos 1 e 2, nós vemos mulheres que encontram estratégias em conjunto para defender a vida de crianças israelitas. E essas mulheres são as parteiras do Egito. Essas mulheres, elas agiram contrariando as ordens de Faraó. Ele exigiu que todos os recém-nascidos meninos deveriam morrer. E essas mulheres agem defendendo a vida, porque elas confiavam em Deus. O nome dessas mulheres era Sufrá e Puá, parteiras e defensoras da vida. E essas mulheres se uniram numa rede de solidariedade e apoio, formado para preservar a vida do menino Moisés, que viria posteriormente a ser uma pessoa chamada por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Também no capítulo 2 nós vemos exemplos de mulheres que criaram uma rede de apoio em defesa da vida. E a vida poupada foi a vida do menino Moisés, que posteriormente ele, veio ser a pessoa chamada por Deus para ser o libertador do povo de Israel da escravidão. Então essas mulheres foram Miriam, Joquebede, a sua mãe, e a filha de Faraó. Através da solidariedade, elas lançaram estratégias para agir e lutar pela defesa da vida, né, da oposição e da opressão dos homens ali, de Faraó e de seus soldados.
Bom, diante de tudo isso que foi lido agora, eu quero deixar para você uma pergunta. Você, mulher que me ouve agora, qual o seu posicionamento quando uma mulher, um amigo, uma irmã, uma pessoa da sua família vem até você relatando um problema de injustiça sofrida por ela? E eu quero ler uma listinha aqui para você poder ficar atento a quais são os tipos de problemas de injustiça. Assédio na rua, importunação sexual no trabalho, violência psicológica, violência moral, violência física, violência sexual e ameaça. Encontramos na palavra exemplos de mulheres de Deus que com sabedoria, com mansidão, com paciência, agiram juntas, formando uma rede de apoio para modificar histórias e casos de injustiça. E como temos nos posicionado diante das injustiças? Quando uma irmã, uma amiga, uma colega de trabalho, uma pessoa da família vem até você com um relato de uma injustiça sofrida por ela, qual tem sido o seu posicionamento? Será que nós estamos aconselhando apenas assim, vamos orar, irmãs? Ou estamos nos unindo numa rede de apoio umas às outras em busca da justiça? E nós, mulheres dos nossos dias de hoje, também podemos agir juntas, criando uma rede de apoio com informação, solidariedade e estratégias de ações na luta pelo direito da vida e contra todo o sistema opressor. Não se cale diante das injustiças.